a segunda temporada de O Ponto Cego dos Cursinhos. Aquela série que dá uma incomodada num pessoal, mas além de incomodar um pessoal, é da maior utilidade que existe para quem vai fazer o Enem. Sim, o Ponto Cego dos Cursinhos vai tapar aquelas lacunas que os cursinhos tradicionais, com seus cronogramas engessados, não dão conta de tapar. E o nosso episódio de hoje, ele é dedicado a tapar as lacunas que normalmente a gente fica em filosofia antiga, principalmente, né? Como o nosso direcionamento é para o Enem, nesse momento, a forma como o Enem realmente cobra filosofia antiga. Eu vou pedir para vocês me darem um retorno sobre o áudio, se ele está funcionando bem para vocês, porque eu estou utilizando um microfone de lapela e eu não tinha feito live aqui com o celular com esse microfone de lapela ainda, então quero saber se a qualidade do áudio ficou boa para ti. Vou aguardar que tu me responda aí nos comentários, por gentileza, enquanto eu aguardo o pessoal chegar aí com a gente. E já vou adiantando, tem material para nossa aula de hoje, tá? Tem material para nossa aula de hoje. Elaborei uma lista de questões. São 24 questões, as 24 questões mais atuais do Enem sobre filosofia antiga, e elas estão com um gabarito comentado para tu poder dar uma analisada como esse conteúdo realmente aparece, né? E quando tiver alguma dificuldade ali nesse conteúdo, na tua resolução, vai ter os comentários ali no gabarito para te auxiliar. Então fica na live com a gente que eu vou te dizer como que tu faz para ter acesso a esse material da nossa aula de hoje. Muito obrigado pelo retorno sobre o áudio. Então podemos dar início oficialmente, beleza? Pessoal, nosso objetivo então é contribuir com aquilo que os cursinhos tendem a te deixar na mão. E hoje eu vou te mostrar como um eixo de filosofia, que é um eixo bem importante e bem recorrente da prova de humanas do Enem, como que isso realmente aparece em prova, beleza? Filosofia antiga, nós conseguimos até prever quais são as competências em que esse conteúdo deve aparecer na tua prova de humanas do Enem. Então, já que eu falei sobre competências, deixa eu explicar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Se a gente estivesse falando de um vestibular tradicional que cobra filosofia, a gente teria uma outra tendência de aula. O nosso foco nesse momento, e a série O Ponto Cego dos Cursinhos tem sempre esse foco, é o Enem, a prova de humanas do Enem. E o que a gente sabe sobre essa prova, que eu preciso te lembrar agora só para dar uma reativada na memória, que em vez de ser uma prova muito conteudista, ela é uma prova baseada em competências e habilidades. A prova de humanas, ela possui 6 competências, são 6 grandes assuntos que aparecem nas 45 questões. Todas as 45 questões estão distribuídas nesses 6 grandes assuntos, né? Esses assuntos são cultura, transformações geográficas, instituições sociais, transformações tecnológicas, cidadania e democracia e as interações entre sociedade e meio ambiente. São esses os 6 assuntos. Vou repetir rapidinho. Cultura, transformações geográficas, instituições sociais, transformações tecnológicas, temos cidadania e democracia e interações entre sociedade e natureza. E quando eu digo que nós conseguimos prever onde, né, quais competências abordarão a filosofia antiga, é porque existem 2 grandes probabilidades. A primeira é a competência 1, a competência que mais traz questões de filosofia na tua prova. Principalmente as habilidades 1 e 2, dentro da competência 1, são habilidades que trazem a maior parte do conteúdo de filosofia. Mas se não for competência 1, tem uma outra possibilidade, que é cair uma questão de ética antiga. A ética, ela costuma cair lá na competência 5, que fala sobre cidadania e democracia. Dentro dessa competência existe uma habilidade específica sobre ética. Então eu diria que existem 2 grandes probabilidades quando falamos de filosofia antiga no Enem. Probabilidade 1, ela aparecer lá na competência 1, aquela que fala sobre cultura. Isso é o mais comum, o mais provável. A outra possibilidade é eles puxarem o tema para o campo da ética e daí esse assunto aparecer lá na competência 5, né? É algo que ocorre com bastante frequência também. Eu estou dizendo que as questões de filosofia só aparecem em competência 1 e 5? Não é exatamente isso, tá? A gente tem questões de filosofia que falam sobre interações, sociedade e meio ambiente lá na competência 6. Só que daí tende a ser uma filosofia mais moderna, uma filosofia mais contemporânea. A filosofia antiga, que é o nosso foco de hoje, essa sim tem uma tendência de estar em competência 1 ou em competência 5, beleza? Então, o que eu preparei pra gente? Eu sempre realizo um estudo antes das questões que realmente apareceram nos últimos anos. Eu analisei as questões do Enem de 2017 a 2023, analisando tudo que caiu em filosofia antiga. E depois tu vai poder tirar tudo isso à prova, porque essa lista que eu elaborei de questões para que eu estudasse essas tendências, eu deixei ela organizada para ti também. E daí ao longo da live eu vou te explicar como tu faz para retirá-la. Então, eu diria que eu estou bem atualizado sobre quais são as tendências de conteúdos realmente cobrados no Enem. E agora eu vou fazer uma revisão de filosofia antiga contigo, levando em consideração isso. Nós sabemos o que realmente tende a cair, beleza? Pessoal, esse conteúdo de filosofia antiga, se tu quiser deixar ele bem organizadinho, é legal que tu entenda ele dividido em 4 fases principais, né? Nós temos uma primeira fase, que é aquela fase que a gente chama de pré-socráticos. Essa fase ela é bem conhecida pela busca da chamada arqué.
Mas não é tudo sobre essa fase que cai em prova. Existem algumas tendências mais recorrentes, eu vou te mostrar também. Mas a fase dos pré-socráticos é a primeira que a gente tem que relembrar. Uma segunda fase dessa filosofia antiga a gente chama de período humanista. Esse período humanista é quando nós temos aquele debate entre sofistas e Sócrates e a postura filosófica dos sofistas versus a postura filosófica socrática. Entender a diferença entre o que os sofistas propuseram e o que o Sócrates propôs vai ser bem importante na nossa aula de hoje também. Então nós temos já as duas primeiras fases que eu quero que a gente revise. Os pré-socráticos, lá o foco era mais no estudo da natureza, né? Eles eram naturalistas, como a gente chama. Temos uma segunda fase, que é o período humanista, em que o debate já vai estar mais no ser humano, a vida em sociedade. É um período de urbanização de algumas cidades-estado na Grécia. Então é a consolidação da polis, vai trazer uma nova tendência de debate, né? E isso vai fazer a consolidação da polis vai trazer esses debates dos sofistas versus Sócrates, como que se busca a verdade, se é pelo relativismo, se é pelo dogmatismo. Tem coisas bem importantes para o Enem para a gente lembrar aí nessa segunda fase. A terceira fase, pessoal, a gente chama de período ontológico. O período ontológico é aquele período em que a gente dedica o estudo a Platão e Aristóteles. A gente chama de período ontológico porque ontologia tem a ver com os grandes debates sobre o ser, sobre como a existência, como o ser funciona. E em Platão e Aristóteles a gente tem aquela discordância que virou um clássico da filosofia dos dois. Porque o Platão acreditava que o ser, a verdade, digamos assim, só poderia ser encontrada numa outra instância, aquilo que nas traduções para o português ficou comum a gente chamar de mundo das ideias. Enquanto Platão acreditava, né, que a verdade, o conhecimento, ou seja, o ser, aquilo que realmente existe, só pode ser encontrado no mundo das ideias, o Aristóteles ele discordava. E ele acreditava que por trás desse mundo empírico que a gente vê, existe ali também o ser, existe ali a verdade, não numa instância separada, mas sim numa instância intrínseca ao mundo que a gente observa. Então esse foi o maior debate ontológico que nós tivemos ali entre Platão e Aristóteles, e esse debate ele é tão importante para a história da filosofia que a gente chama a terceira fase da filosofia antiga de período ontológico por causa dele. E depois nós chegamos no último período que eu vou revisar contigo hoje, que é o chamado período helenístico. O período helenístico ele é fundamental para o Enem, presta atenção. Qual é o grande foco do período helenístico, pessoal? O grande foco foi o debate ético. E eu te falei no começo desse nosso episódio que a ética tem um espaço todo especial no Enem, porque a ética cai numa habilidade específica lá dentro da competência 5. Então, o período helenístico, que é quando a gente fala dos estoicos, é quando a gente fala dos epicuristas, dos céticos, dos cínicos, é um período que tem a sua probabilidade de ser cobrado também por conta desse chamado, né, da habilidade sobre ética, lá na nossa competência 5. Então, reorganiza comigo, nós temos 4 fases para eu te mostrar o que realmente o Enem quer que tu domine em cada uma delas. A primeira dessas fases são os pré-socráticos, o foco era a natureza. A segunda dessas fases é o período humanista, quando falamos de sofistas e Sócrates. A terceira é o período ontológico e o centro do debate é Platão e Aristóteles. E a quarta fase que eu quero revisar hoje contigo, o período helenístico, o foco vai ser sobre ética. E bem, nós sabemos que isso é bem importante para o Enem. Vamos lá dar uma conversada então sobre os pré-socráticos, tá? Pessoal, os pré-socráticos, durante muito tempo, eles foram vistos como meio que os criadores, né, da filosofia, como se a filosofia tivesse nascido ali, entre os pré-socráticos, por volta do século 6 a.C. Hoje a gente critica bastante essa tese. A gente sabe que dizer que a filosofia nasceu entre os pré-socráticos é uma prática que está, na verdade, ofuscando muitos pensadores, muitas reflexões, muitas obras anteriores aos pré-socráticos, obras de pensadores egípcios, por exemplo, que nós sabemos tiveram muita influência, por exemplo, lá na filosofia do Tales de Mileto na Grécia, e nós acabamos fingindo que eles não existem quando a gente diz que a filosofia nasceu na Grécia. Mas até hoje é essa abordagem que o Enem tem trazido. A primeira grande corrente de pensamento da história da filosofia que aparece são os pré-socráticos gregos. O que é legal a gente perceber nos pré-socráticos, pessoal? Esses caras, a grande curiosidade deles é entender como a natureza funciona e como essa natureza surgiu, né? Como que a natureza funciona e como que tudo isso surgiu. E tem algo bem interessante nessa pergunta, porque a gente percebe que essa pergunta, como a natureza ou como o mundo surgiu, ela é uma continuidade que vem lá da mitologia. Tu já tinha reparado que a filosofia grega, ela nasce fazendo uma pergunta que a mitologia já respondia anteriormente? A filosofia grega nasce perguntando de onde surgiu o universo, como nós chegamos aqui. E a verdade é que a mitologia já vinha explicando isso há algum tempo, né? Mas com o passar dos séculos, a explicação mitológica ela foi se tornando um pouco insuficiente para alguns.
E daí eles vão buscar novas alternativas. A mitologia, ela não merece tanto crédito ao nos explicar como o universo funciona, como a natureza surgiu. Então nós precisamos buscar outras alternativas. E daí esse cara chamado Tales de Mileto, lá na região da Jônia, uma região que fazia parte da Grécia, hoje não é mais, é uma região da Ásia Menor. Esse Tales de Mileto, ele começou a desenvolver algumas teses sobre qual a origem do universo. E o que ele pensou? Pega essa linha de raciocínio comigo. O universo, ele não deve ter surgido com muitas coisas prontas ao mesmo tempo. É lógico supor que o universo começou sendo uma coisa só, e essa coisa ela foi se transformando, né? Foi se transformando, digamos assim, no mundo como nós conhecemos hoje. Não é lógico supor, segundo os pré-socráticos, que o mundo nasceu assim como ele está. É mais lógico supor que ele nasceu a partir de alguma substância original. E essa substância original pode ter ido se transformando com o passar no tempo, quem sabe, para gerar esse mundo que a gente conhece hoje. Mas então, se o mundo talvez tenha surgido de uma mesma substância original, de um elemento comum, não seria lógico também supor que até hoje esse elemento ele deve estar presente no mundo? Sim. É lógico supor que se o universo teve origem num elemento, ele ainda deve estar presente no mundo que nós vemos ao nosso redor. E é a partir daí que vai nascer uma estratégia dos pré-socráticos para tentar entender a origem do universo. A estratégia envolvia a busca pela chamada arqué, o elemento que estaria presente em todas as coisas. Arqué, o elemento presente em todas as coisas, está neste livro que está lá no fundo, mas está nesse celular que está transmitindo essa aula, está nesse negocinho que eu esqueci o nome, está nesse teclado, está nessa caneta, está no sol, está no meu cabelo, em tudo existe um elemento comum, o mesmo elemento presente em tudo. Por quê que eu quero descobrir que elemento é esse? E eu acho que agora tudo fez mais sentido, né? Eu quero descobrir que elemento é esse que fica presente em tudo, porque assim, talvez eu tenha como descobrir como que o universo surgiu. Eu tinha te dito que na origem, talvez o universo tivesse sido um elemento só. E esse elemento deu origem às coisas como nós conhecemos hoje. Então, nas coisas que nós conhecemos hoje, deve estar esse elemento original ainda. Então, eu busco descobrir esse elemento original, tentando, na verdade, descobrir a origem do universo, uma curiosidade que a gente carrega até hoje, de certa maneira. Né? Então, foi lá o Tales de Mileto, dizendo, olha, a arqué do universo é a água, ou a umidade. Então, ele acreditava que na origem tinha surgido a água, e essa água original foi se transformando no mundo como a gente conhece hoje. Daí veio o Heráclito e disse, não, na verdade a arqué do universo é o fogo. Então para ele, em tudo que existe está presente o fogo, e isso quer dizer que na origem o universo foi um fogo original, que foi se transformando no mundo como a gente conhece hoje. E daí tu vai ter os caras mais abstratos um pouquinho, né? Tu vai ter o Pitágoras dizendo que foram os números, tu vai ter o Parmênides dizendo que era algo como uma essência imutável, tu vai ter o Empédocles dizendo que na verdade era o amor, o ódio, a água, a terra, fogo e o ar. Tu vai ter o Demócrito surgindo com a teoria atômica, dizendo que, na verdade, em tudo existia um elemento tão pequeno que seria indivisível, e quando acumulado em quantidades muito absurdas, nós vemos ele como se fosse uma massa, né? Isso daqui é tudo composto por micro coisinhas minúsculas que nós não conseguimos ver a olho nu, mas quando reunidas em grande quantidade, acabam se tornando, né, a matéria. Então, o debate, na verdade, dos pré-socráticos foi uma constante busca para descobrir a origem do universo. Então, o Enem quer que tu saiba que o grande debate que motivou o surgimento dos pré-socráticos é um debate que a gente vai chamar de cosmogônico ou cosmológico. Cosmogônico ou cosmológico. Olha essa palavra, cosmos, universo. Cosmogonia, as teorias mitológicas sobre como o universo surgiu. Cosmologia, as teorias científicas sobre essa origem do universo. Esses pré-socráticos, eles são os primeiros grandes elaboradores de cosmologias, de teorias que buscam ser racionais para a origem do universo. Esse certamente é um grande ponto que tu precisa lembrar sobre os pré-socráticos. E se tu quiser chegar sobrando um pouquinho no Enem, além de lembrar dessa busca pela origem do universo, tu vai lembrar do debate entre Heráclito e Parmênides. Debate entre Heráclito e Parmênides. Aquela discussão entre os pré-socráticos, em que o Heráclito ele defendia que tudo que existe é constante transformação, né? Tudo é um vir a ser, tudo é transformação. Esse é o Heráclito.
E do outro lado, nós teríamos o Parmênides, dizendo que, na verdade, as coisas nunca se transformam, as coisas permanecem sempre iguais. O que se transforma é a aparência das coisas, mas essa aparência ela não é a realidade. Ela é só uma ilusão. A essência de tudo que existe, a essência de tudo que existe é basicamente algo imutável. O que é cosmogonia? Cosmogonia pode ser definido como um discurso que parte da explicação sobrenatural para desenvolver a origem do universo. Tá? É uma explicação que aceita o sobrenatural como forma de explicação sobre a origem do universo. Estamos de acordo aqui nos pré-socráticos, então, a busca pela origem do universo, rompendo um pouco com a crença mitológica e buscando uma explicação um pouco mais lógica, um pouco mais racional. Esses sujeitos, eles buscavam para isso a arqué, um elemento que estaria presente em tudo que existe e por isso seria o elemento original. Além disso, fiz referência a um dos principais debates desses pensadores, o debate entre o Heráclito, que acreditava que tudo se transformava, e o Parmênides, que defendia a permanência de tudo. Parmênides, permanência. Parmênides, permanência. Dá para ajudar a lembrar um pouquinho a partir daí. Essa é a primeira grande corrente de pensamento, e tu vai perceber na lista de questões que eu preparei para ti, lembra, né? Preparei uma lista de questões do Enem sobre filosofia antiga para tu baixar já já. Nessa lista tu vai perceber, na prática, como o que eu te mostrei agora é realmente o suficiente para resolver as questões dessa primeira fase da filosofia grega. Vamos lá para a segunda agora, chegamos em Sofistas e Sócrates. Pessoal, eu diria que mais importante do que uma informação aprofundada sobre Sócrates e os sofistas, é legal tu chegar no Enem entendendo que existe uma relação forte entre o desenvolvimento da polis, a cidade-estado, a instituição política, né? A instituição política por excelência na Grécia Antiga, e, além disso, tá? Além de entender como que a polis é importante para o desenvolvimento da filosofia na Grécia, daí sim a gente comparar o chamado relativismo dos sofistas e a postura socrática de ser um anti-relativista. Beleza? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha nessa discussão. Chamamos de período humanista. Por quê? Porque a filosofia vai mudar um pouquinho o seu enfoque. A filosofia vai mudar um pouquinho o seu enfoque, porque eu te falei que os pré-socráticos, eles tinham focado na natureza. E agora esse período, período humanista. Qual será o foco do período humanista? Né? É o próprio ser humano. Nós podemos chamar também de período antropocêntrico ou antropológico. É o período da filosofia grega... Opa, fiquei meio... É o período da filosofia grega que tem como característica discutir o ser humano neste momento em que ele passou a viver mais em grupo, no momento de consolidação da polis. Isso é bem importante porque tem um historiador que é o Vernin, e o Vernin aparece bastante em prova por conta dessa tese dele, em que ele demonstra a importância da polis para o desenvolvimento da filosofia grega. O que eu quero que tu lembre então? Quando nós temos algumas regiões da Grécia, as pessoas vivendo em comunidades mais aglutinadas no processo de urbanização, nós temos novos dilemas agora, nós temos novos questionamentos que só a vida em grupo acaba produzindo. Né? Questionamentos, por exemplo, sobre o que é justiça. Pessoal, se a gente vive em comunidades mais isoladas, nós não vamos nos questionar tanto sobre justiça. Agora, quando nós vivemos em grupo, sim, até porque em grupo, casos de injustiça são mais comuns. Então a gente vai passar a discutir mais o que é justiça. Tu percebe que a vida em comunidade, nós poderíamos dizer até mesmo que a vida política, ela nos traz outros tipos de dilemas. É por isso que a filosofia vai passar por uma mudança nessa segunda fase. Nós chamamos isso de guinada antropocêntrica. Antes, o foco dos pré-socráticos tinha recaído mais sobre a natureza, e agora nós temos um foco mais direcionado à análise sobre o próprio ser humano. E é nesse ambiente que nós teremos a filosofia de Sócrates e a prática, que nós podemos chamar também de filosófica, dos sofistas. Ponto 1 dessa segunda fase que tu deve carregar no teu coração para a prova. O impacto da polis, da consolidação da polis para o desenvolvimento da filosofia na Grécia. Agora, o segundo aspecto é por que o Sócrates odiava tanto os sofistas. Tá? E entender por que o Sócrates odiava tanto os sofistas vai te ajudar muito na prova, se esse pensador cair. Presta atenção. Os sofistas, pessoal, eles foram lá para Atenas na época do desenvolvimento da democracia em Atenas. Tu lembra desse conteúdo lá da história? A democracia ateniense? E tu lembra que a democracia ateniense, ela era muito baseada no debate. Os cidadãos, eles podiam ir para a praça pública, para a ágora, e eles podiam expor as suas concepções, colocar as suas ideias a voto. E daí os sofistas perceberam aí uma oportunidade, porque a democracia ateniense valorizava muito o discurso. Então os sofistas, que eram grandes mestres em retórica e em persuasão, eles foram para Atenas vender aulas para ensinar os cidadãos a serem mais persuasivos.
Pensa comigo. O sistema político dos caras, para esse sistema é muito importante o discurso público. E daí quando tu discursa, tu pode colocar tua ideia para votação. Então tu ensinar esse cara a ser mais persuasivo, ser mais convincente, era algo que esse cara tinha muito interesse. Então os sofistas, eles começaram a ensinar a prática da persuasão, a prática da retórica voltada ao convencimento. E daí, para alguns pensadores, isso virou motivo de crítica contra os sofistas. Porque, segundo alguns pensadores, isso era o mesmo que ensinar os outros a mentir. Segundo alguns pensadores, o que os sofistas faziam era corromper a política, porque eles ensinavam mentirosos a serem mais persuasivos. Eu te diria que nunca um sofista ficou com dúvidas morais sobre isso. Por que para os sofistas ensinar persuasão é muito diferente de ensinar a mentir, pessoal? E é aqui que mora o segundo ponto desse período para o Enem. Os sofistas, eles defendem uma abordagem que a gente chamaria hoje de relativismo. O relativismo, ele parte do pressuposto de que não existem verdades absolutas e, portanto, não existem mentiras absolutas, porque, na verdade, algo só é verdadeiro porque um ser humano interpreta aquilo como verdadeiro. Mas outro ser humano poderia interpretar como falso. Então, nós não podemos supor, diriam os sofistas, que é possível ensinar alguém a mentir, que é possível ensinar alguém a falar a verdade. Não, porque a verdade é relativa, é questão de ponto de vista. Assim como a verdade é questão de ponto de vista, assim como a verdade parte de um relativismo, né, nós podemos dizer que a moral também. Para os sofistas, o que é certo e o que é errado sempre depende do ponto de vista. O que é ético, o que é antiético, é sempre uma convenção social. Nós achamos algo certo ou algo errado não porque aquele algo é realmente certo ou realmente errado. Não, isso é relativo. Depende do teu ponto de vista. Uma mesma atitude vista pelo sujeito A pode parecer certa, vista pelo sujeito B pode parecer indefensável. Porque tudo é relativo. Para o Sócrates, isso era muito irritante. É por isso que Sócrates e Platão vão atacar tanto os sofistas. Porque a filosofia socrática, que vai gerar a filosofia de Platão, ela era uma filosofia que dizia que a grande missão do filósofo é a busca pela verdade. A grande missão da filosofia é chegar às conclusões verdadeiras sobre os conceitos. E daí vem os sofistas e dizem, não existe uma definição verdadeira para um conceito, tudo é relativo. Não existe verdade, tudo é relativo. Tu entende como isso gera uma crise na filosofia socrática? É como se os sofistas dissessem para Sócrates, o teu tipo de filosofia é impossível. O teu tipo de filosofia que não existe. Tu tá buscando uma verdade que sempre vai depender do ponto de vista do sujeito. Fica claro? O relativismo dos sofistas. É por isso que teve um sofista chamado Protágoras de Abdera que escreveu assim, ó, o homem é a medida de todas as coisas. É o homem que diz o que uma coisa é e o que ela não é. Não existe o certo e o errado por essência. Não, existe o meu julgamento sobre o que é certo e o que é errado. O homem é a medida de todas as coisas. É o ser humano quem mede algo para dizer se este algo é certo ou se este algo é errado. Isso, basicamente, é o relativismo sofista e é o grande motivo pelo qual Sócrates e Platão detestavam esses pensadores. Mas não se enganem, na época os sofistas eles foram muito respeitados por outros grupos de cidadãos, beleza? Eles eram conhecidos como sábios e tal. É só realmente para essa escola de pensamento socrática, platônica, que eles vão ser atacados como se fossem picaretas, né? Professores de mentiras. Então toma cuidado para tu não chegar no Enem meio que acreditando na crítica de Sócrates e de Platão. Lembrem que acreditar que os sofistas são aquilo que Sócrates disse que eles eram é a mesma coisa que estudar a história do Grêmio escrita por um colorado. Tipo, tu vai ter algum tipo de modificação ali naquela história, porque, enfim, né, tu tem os teus interesses por trás, tu tem as tuas crenças por trás, isso acaba modificando a tua interpretação. Mas então, se o Sócrates, ele não era um relativista, o que ele queria com a filosofia dele, pessoal? O principal objetivo da filosofia do Sócrates era, através do diálogo, lembrem que ele não escrevia, né? Então, através do diálogo, através da dialética, ele queria ajudar as pessoas a chegarem às definições verdadeiras dos conceitos. Olha como o Sócrates ele é oposto ao relativismo, né? O Sócrates acreditava que cada conceito deve ter uma definição verdadeira. E é função da filosofia chegar a essa conclusão. O que é justiça? O que é o bem? O que é a verdade? O que é a amizade? O que é o amor? Esses conceitos, para a filosofia socrática, eles devem ter uma verdade, eles devem ter uma definição verdadeira, e isso
né? E isso deve ser buscado pela filosofia. Para quê? Para que descobrir o verdadeiro significado de justiça? O Sócrates, na concepção dele, se a gente conseguisse mostrar para todo mundo, explicar para todo mundo o que é justiça, as pessoas teriam uma tendência a serem mais justas. Se a gente conseguisse explicar a verdadeira definição de coragem para os cidadãos, eles teriam a tendência de serem mais corajosos. Então, quando Sócrates ele busca a definição dos conceitos, e ele está lá, por exemplo, naquilo que aparece na República de Platão, né, aquele diálogo socrático, que é incrível. O que é o diálogo socrático na obra A República de Platão? É um grande debate sobre o que é justiça. Sobre o que é justiça. E por que ficar debatendo tanto sobre o que é justiça? Porque na concepção de Sócrates, se a gente não sabe o que é justiça, não temos como ser justos. Então, a gente pode definir para Sócrates uma sociedade que não sabe a verdadeira definição de justiça, ela está condenada a ser injusta. E uma das funções do filósofo é ensinar aqueles que têm condições de aprender qual é o verdadeiro significado dos conceitos, direcionando assim a vida da polis para um encaminhamento melhor. Então Sócrates não quer definir o que é justiça só por uma curiosidade. Ele quer elaborar um dicionário, então não é isso. Ele acreditava que ao chegar às definições verdadeiras, nós estaríamos encaminhando algo interessante para a melhoria da nossa vida na polis. E é por isso que ele ficava incomodando os cidadãos na rua. Ô fulano, tu sabe o que é justiça? Ô Beltrano, tu sabe o que é o certo? Tu sabe o que é o bem? Por que ele assume isso como missão nos seus diálogos? Em que ele começa sempre com uma ironia, fazendo perguntas para o cara perceber que estava errado, e depois vai para a maiêutica, o parto das ideias, em que ele ajuda o sujeito a chegar até as definições verdadeiras. Por que ele faz isso? Porque na concepção dele, esse é um dos caminhos para melhorar a vida na polis. Então nós temos os sofistas, o seu relativismo, dizendo que a verdade é questão de ponto de vista, o certo e o errado são questão de ponto de vista, e nós temos Sócrates com essa missão de tentar chegar às definições verdadeiras dos conceitos para, a partir disso, poder melhorar a vida na polis. Tu percebe como nos dois casos a política e esse contexto da democracia importam? Os sofistas, eles só ensinam persuasão porque nós estamos falando de um momento em que o discurso importava muito em Atenas. Sócrates só busca definir o que é justiça porque foi um momento de consolidação da polis e nós temos mais pessoas vivendo em grupo. Debater esse tipo de coisa se torna extremamente necessário. É por isso que o período humanista realiza aquilo que nós chamamos inicialmente de guinada antropocêntrica. Os pré-socráticos que nós revisamos antes tinham um foco na natureza, esses pensadores sofistas e Sócrates tinham um foco mais no ser humano. E agora a gente pode ir para a nossa terceira fase da filosofia grega. Eu quero saber se tu está entendendo, tu que está aí comigo ao vivo. Me dá um retorno aí se está fazendo sentido a explicação para ti hoje. Me diz aí nos comentários se sim, se tudo certo, se tu tem alguma dúvida. E lembrem que tem uma lista de questões de presente para quem estiver aqui com a gente hoje. E daí eu já vou explicar também, vou revisar essas duas últimas fases da filosofia grega. E daí a gente já vê como que eu faço para disponibilizar esse material de questões para vocês. Tá chegando o retorno aqui. Que massa, que massa. Obrigado, pessoal, pelo retorno. Agora vamos lá, então, para essa terceira fase, que nós chamamos de período ontológico, quando nós falamos de Platão e Aristóteles. Primeira coisa, eu fiquei com dúvida sobre maiêutica. Olha só, eu te falei que o Sócrates, ele... No bichinho... Pera aí. Tem um negócio de dúvida aqui. Que legal. Estou aprendendo. O que fez Sócrates ser tão famoso a ponto de ser uma época com o nome dele? Cara, Platão, né? Imagina que um dos filósofos mais prolixos da antiguidade, que mais escreveu, utilizou Sócrates como o seu grande personagem em todas as suas obras, né? Então isso deu uma monumentalizada no Sócrates. Mas ele foi muito importante para o desenvolvimento, né, da política ateniense e, além disso, ele foi monumentalizado pela obra de Platão e isso acabou deixando bastante marcas. Deixa eu ver. Sobre a maiêutica, tá? Olha só. O Sócrates, ele chamava as pessoas para o diálogo, ele não escrevia. A gente chama isso de método dialético do Sócrates. Só que esse diálogo do Sócrates, ele tinha duas etapas. A primeira etapa, nós chamamos de ironia. Ele ia fazendo perguntas para o sujeito, mas perguntas que iam ajudando o sujeito a perceber que ele estava errado anteriormente. O Sócrates acreditava que para ajudar alguém a chegar a uma ideia verdadeira, primeiro eu tenho que mostrar que as ideias que essa pessoa tem eram falsas. Então a ironia serve para isso. Não é tirar sarro da cara do maluco. É basicamente ir fazendo perguntas para ele, né? De modo que esse maluco perceba que a visão que ele tinha antes estava equivocada. Depois que o sujeito conclui, tá, eu estava errado, então agora ele pode produzir um conhecimento verdadeiro. E isso se faz através da maiêutica.
Na maiêutica, o Sócrates continua fazendo perguntas. Só que agora a função da pergunta é diferente. Em vez de levar o sujeito a perceber que estava errado, agora o Sócrates vai fazer perguntas para que o sujeito vá chegando com seu próprio raciocínio até a verdade. Beleza? Então, dentro do método de diálogo socrático, nós temos duas etapas. A ironia, para o cara perceber que estava errado, e a maiêutica, para encaminhar o cara até a verdade. Dale? Vamos lá, então, para o nosso período ontológico. Talvez eu tenha que ver o período ontológico e encerrar o nosso episódio de hoje, mas não se preocupem, eu volto com o próximo episódio sobre o período helenístico, mas é que agora às 2 da tarde, já fica de convite para ti, agora às 2 da tarde eu entro ao vivo no YouTube, tem bastante gente aqui que também acompanha lá no YouTube, né, tô reconhecendo os nomes do chat, e lá no YouTube hoje a gente vai estudar às 2 da tarde, ao vivo, a epistemologia moderna, principalmente o debate entre racionalistas e empiristas, e como que isso aparece no Enem, tá? As aulas abertas, elas podem ser acessadas por um destaque que tem aqui nesse perfil. É só ir no destaque aulas abertas ou aulas gratuitas, não me lembro como é que tá o nome. E ali tem um link para entrar no nosso grupo. Às 2 da tarde hoje, nós temos aula sobre epistemologia moderna. Beleza? Então agora eu vou revisar o período ontológico e daí eu vou encerrar por hoje. A gente deixa o período helenístico para o nosso próximo episódio, só porque eu realmente tenho que pegar ali e já preparar aqui o YouTube, que exige um pouquinho mais de preparação de equipamento do que aqui. Beleza? Que bom que você não tá por lá, pessoal. Ó, então, só para quem também, daqui um pouco já for saindo, quiser saber como que faz para pegar um material da aula de hoje. É bem tranquilo, tá? É só tu comentar antiga aqui na live, ou no vídeo que vai ficar da gravação da live no perfil. Tu pode comentar antiga, eu fiz uma automação, o robozinho vai te mandar o acesso ao material de questões, beleza? Comenta antiga aqui ou depois na gravação da aula, tu vai receber no direct o acesso ao material. Fechou? Vamos lá então para o nosso período ontológico. Tu já deve ter visto uma pintura muito famosa, tá? Uma pintura muito famosa, que foi lá do Renascimento e representa, né, é a chamada Escola de Atenas. Representa alguns dos pensadores mais brilhantes da história, num ambiente que era a Escola de Atenas, uma pintura incrível. E nessa pintura, a Escola de Atenas, nós temos ao centro dela Platão apontando para cima e Aristóteles numa cena de quem está debatendo com Platão com a mão espalmada para baixo. Platão apontando para cima e nós temos Aristóteles respondendo com a mão espalmada para baixo. A gente chama esse período de período ontológico pelo mesmo motivo que fez Rafael Sanzio, o pintor da Escola de Atenas, representar Platão apontando para cima e Aristóteles com a mão espalmada para baixo. Tá? A verdade é que ontologia é um campo da filosofia que analisa o funcionamento mais geral do ser. Tá? Quando a gente fala em ser na filosofia, é algo mais abrangente do que seres vivos, tá? Ser é aquilo que existe. Então nós estamos falando de um debate sobre como funciona tudo que existe, sendo meio que, resumindo um pouquinho a história aqui. E daí, quando nós falamos da concepção de Platão, a concepção dele é que as coisas funcionam assim. Existem duas instâncias no mundo. Essa instância que eu enxergo, que nós vamos chamar agora de mundo sensível, e uma instância superior, que nós vamos chamar de mundo metafísico, ou mundo da forma original, ou mais simplesmente de mundo das ideias. Né? Então nós temos aqui esse mundo sensível, isso é Platão. Nós temos esse mundo sensível, que é o mundo que a gente enxerga, e nós temos essa outra realidade inteligível, que é uma realidade que eu acesso somente pela minha razão, não pelos meus sentidos. Eu não enxergo, eu não ouço, eu só posso pensar nela. E na concepção de Platão, o que realmente existe, o ser de verdade, não é esse que a gente enxerga. O ser de verdade é esse que está lá no mundo das ideias. Então, quando eu digo assim, ó, aqui nós temos livros, né? Livros físicos, livros sensíveis. Segundo Platão, existe no mundo das ideias a ideia de livro. E lá nós temos o livro perfeito. Lá nós temos o livro verdadeiro. Isso daqui são cópias imperfeitas daquela ideia. Então, para Platão, o verdadeiro ser não pode ser observado. O verdadeiro ser são as ideias que se encontram nessa outra instância. Fica claro? Só que o Aristóteles ele não concorda com isso. O Aristóteles ele acreditava que não existe esse tal de mundo das ideias e que toda a realidade de fato está aqui, nesse mundo que a gente enxerga. Não quer dizer que a gente enxergue toda a realidade, mas toda a realidade está aqui nesse mundo que a gente enxerga. Então eu gosto de imaginar que enquanto, né, o Platão ele para de olhar para o mundo e tenta ficar olhando lá para cima,
O Aristóteles, ele olha para esse mundo como se ele tivesse com uma lupa, com ainda mais atenção. Pegou a diferença? Por que que isso acontece? O Platão vai ficar olhando para cima porque a verdade, o ser que realmente existe, para ele tá lá. O Aristóteles vai olhar para esse mundo aqui com uma lupa porque ele quer entender nesse mundo aquilo que num primeiro momento a gente não consegue enxergar, mas sem romper com esse mundo, aprofundando a análise sobre esse mundo. Então, quando nós falamos desses sujeitos, quando nós falamos de Platão e Aristóteles, a grande discordância deles é ontológica. Como que o ser, como que a realidade, como que tudo aquilo que existe realmente funciona. E é interessante pensar nisso porque Aristóteles foi discípulo de Platão, né? Então a gente poderia supor, pô, o cara foi discípulo de Platão, ele deve concordar pra caralho com as teorias de Platão, e não é verdade. Eu diria que na essência, na parte mais importante da filosofia platônica, o Aristóteles rompeu com ele, né? Tinha uma defesa bastante diferente de como que essas coisas funcionam. Então agora, pra gente é o seguinte, eu vou te dizer quais são os pontos de Platão que tu deve lembrar para a prova do Enem, e na sequência quais são os pontos de Aristóteles. Lembrem, eu comecei só te explicando por que a gente chama esse período de ontológico. É bem importante entender esse debate. Mas agora, só dando uma olhada mais atenta em cada um desses dois pensadores. Em Platão, pessoal, além de lembrar, presta atenção, além de lembrar dessa teoria dele, do mundo das ideias, é legal que a gente entenda tudo envolvendo a epistemologia de Platão. A epistemologia é a teoria do conhecimento, é a área da filosofia que analisa como o conhecimento se dá, como o ser humano obtém conhecimento e quais os limites desse conhecimento humano. Então presta atenção, como que é a teoria do conhecimento em Platão? A teoria do conhecimento em Platão, primeiro, ela é uma teoria idealista. Tá? Se ele fosse moderno, nós chamaríamos ele de racionalista. Mas como ele foi da antiguidade, nós preferimos a expressão teoria idealista de Platão, beleza? O que acontece? Segundo Platão, esse mundo que eu estou vendo, ele é enganoso, ele é transitório, ele não me conta verdades. Tu deve lembrar lá da história da alegoria da caverna, né? Esse mundo que eu enxergo é como se eu estivesse acreditando naquelas sombras no fundo da caverna. Eu devo cuidar porque isso é ilusório. Na verdade, o mundo verdadeiro está nessa instância superior. Agora presta atenção. Como que eu faço para acessar essas verdades? Não pode ser pelos sentidos. Segundo Platão, o acesso às verdades que estão presentes no mundo metafísico, no mundo inteligível, no mundo das ideias, o acesso a essas verdades só se dá pela razão. A gente chama de mundo inteligível, porque ele só pode ser lido pela tua inteligência. Ele não pode ser acessado pelos teus sentidos. Esse é um ponto fundamental. A razão produz conhecimento verdadeiro, segundo Platão. Os sentidos não. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto. Existem graus de conhecimento. E nem todo mundo consegue chegar nos graus mais altos. Pessoal, o Platão, ele acreditava que algumas pessoas nascem superiores e outras inferiores. Lembrem que nós estamos falando de pensadores que viveram numa sociedade escravocrata. Eles consideravam que algumas pessoas eram superiores e por isso poderiam chegar no mundo das ideias. Outras pessoas não. Outras pessoas não deveriam sequer tentar. Lembrem que existe uma defesa da mão de obra escrava aqui, existe uma defesa da desigualdade nesses pensadores, e para Platão, não é todo mundo que nasce com capacidade de galgar todos os degraus do conhecimento e acessar as verdades. É, na verdade, para um grupo de exceção. Existem 4 graus de conhecimento, não é para todo mundo chegar até lá. Agora, para aqueles que têm condições de chegar até o mundo das ideias, o método para chegar até lá é a dialética. A dialética é o confronto de ideias, que busca não que uma das ideias vença, mas sim se chegar a uma ideia nova e superior. A dialética, vou repetir, é o confronto de ideias que tem como objetivo não que uma das ideias vença, mas que as duas ajudem a produzir uma ideia nova e superior. E é a partir dessa dialética constante que nós vamos melhorando as nossas ideias para que elas vão se aproximando da verdade, até que a gente possa finalmente acessar a verdade. Olha o que tu já sabe sobre a epistemologia de Platão. Ponto 1. Ele acredita que a verdade está em outra instância, o mundo das ideias. Ponto 2. Ele acredita que só se acessa essas verdades pela razão, nunca pelos sentidos. Ponto 3. Não é todo mundo que consegue. Tá? Nós teremos pessoas que nasceram com essa capacidade e pessoas que nasceram sem essa capacidade. Próximo ponto, porque eu me perdi nos números, acho que é ponto 5. Para aqueles que conseguem chegar ao mundo das ideias, o método é a dialética. O confronto de ideias com o objetivo de produzir ideias superiores. Uma tese entra em
confronto com uma antítese, e isso produz uma síntese. Normalmente é assim que a gente resume esse método dialético. Beleza? Então, primeiro campo platônico que tu tem que dominar, epistemologia. Acredito que a gente conseguiu fazer um bom resumo. Segundo ponto, pessoal, é a política. E daí tu vai lembrar assim, ó. Platão é um arrombadaço. Assim como Aristóteles, esses caras, eles acreditam que eles são filósofos porque eles nasceram superiores. Eles não têm ideia do que é privilégio. Então, quando eles falam de política, é de um jeito arrombadaço. Segundo Platão, alguns nasceram superiores e outros inferiores. E o que estraga a nossa vida em sociedade é que aqueles que nasceram inferiores, às vezes, tentam ficar fazendo política. Mas que nojo dizer. Tem gente que deveria estar capinando o pátio e está aqui fazendo política. Olha que pensamento de arrombado. Essa capacidade, né, perguntaram, estava ligada às classes sociais? Não, era uma desigualdade natural. Tá? Era uma desigualdade que vinha da alma. Segundo Platão, existem 3 partes na alma humana. A parte racional, a parte irascível e a parte apetitiva. E uma dessas partes sempre nasce mais forte. Os superiores são aqueles que nasceram com a parte racional mais forte. Os intermediários são os que nasceram com a parte irascível mais forte. E os inferiores são aqueles que nasceram com a parte apetitiva mais forte. Beleza? Então aqui, basicamente, nós temos uma desigualdade que é naturalmente justificada. Né? Tem uma canalice por trás disso muito forte. Mas é por isso que o Platão vai dizer, olha, a democracia ela é inaceitável. Nós deveríamos viver numa sofocracia. Sofia, sabedoria, kratia, poder. Sofia é sabedoria, kratia é poder. Beleza? Então, poder nas mãos dos mais sábios, o poder nas mãos dos mais inteligentes. É isso que aparece naquela teoria que ficou conhecida como a polis ideal de Platão. A polis ideal de Platão. Como que deve ser a cidade-estado perfeita? E ele diz, a cidade-estado perfeita é comandada por uma aristocracia dos mais sábios, tem os militares para proteger e tem os produtores para obedecer. E o que seria justiça? Justiça é todo mundo viver em igualdade? Não, porque eu te falei, com todo o respeito didático, eu vi vocês falando sobre isso agora no chat, que Platão é um arrombadaço. Então, o que é ser justo para Platão? Não é todo mundo viver em igualdade. Ser justo para Platão significa cada um saber o seu papel e desempenhar o seu papel, sem tentar ser aquilo que não é. Sem que um sujeito inferior tente se tornar superior. Sem que um apetitivo tente ser filósofo. Sem que um irascível tente governar. Não dá. Justiça é quando cada um sabe o seu papel, os superiores mandam e os inferiores obedecem. Isto é justo e acabou. Beleza? Por isso, nós vamos defender, basicamente, que esse é um conceito sofocrático. Sofocracia, a defesa do governo nas mãos dos mais sábios. Dale? Irascível. O irascível tem a ver com ser mais emotivo, tá? Estar mais à mercê das emoções. Inclusive, a palavra nos lembra um pouquinho de ira, né? Mas não só a emoção da ira, também outras emoções. Então, nós temos os mais racionais, que estão mais prontos para pensar, os irascíveis, que são mais sentimentais, e os apetitivos, que são quase animais humanos, para a concepção do Platão. Dali? E daí nós chegamos no Aristóteles. Mas pelo andar da carruagem, tu sabe que eu dou uma aula daqui 6 minutos, então nós teremos a parte 2 do nosso episódio de hoje. Pessoal, comentem aí pra mim, por gentileza, qual o horário do dia que fica mais legal pra vocês. Se o horário das 13, que é o que eu estou divulgando até agora, ou se é fim de tarde, sei lá, pelas 18, alguma coisa assim, tá? Eu gosto desse horário das 13 porque eu pego vocês menos cansados, é mais fácil prestar atenção e eu consigo dar aulas mais longas pra vocês assim, sem que a gente perca o fio da meada. Mas, se vocês quiserem compartilhar os horários que são mais adequados, vou dar uma olhada aqui na resposta do chat. Beleza? Daí olha só, quem quiser receber já o material de questões de filosofia antiga, é só comentar nesse vídeo aqui a palavra antiga. E se por um acaso tu ainda não sabe quais são as 6 competências de humanas e tu precisa aumentar o teu número de acertos em humanas, pelo amor de Deus, tu comenta Turbina aqui, porque eu vou encerrar as inscrições do Turbina e ali tem uma aula para cada uma das 6 competências. Tu aumenta o teu número de acertos em humanas em 3 dias. Então tu comenta antiga para receber o material e tu comenta Turbina
para entrar logo ali e estudar 6 competências de humanos para a gente puxar esse teu número de acertos para cima. E quem quiser ir lá pro YouTube, vai rapidinho no destaque aulas gratuitas, se inscreve ali para já entrar no grupo do WhatsApp, que daqui 5 minutos eu tô mandando o link da aula de epistemologia moderna lá. A gente vai falar de René Descartes e David Hume principalmente, beleza? Voltamos, mais um episódio, mais uma temporada do Ponto Cego dos Cursinhos. Vamos com tudo, a gente vai ter ao menos 3 episódios por semana até o Enem. Vou tentar estar contigo o máximo que der. Beleza? Para conseguir tapar essas lacunas que normalmente a gente tem. Pessoal, prazer estar contigo aqui hoje. Nos vemos amanhã no nosso próximo episódio. E quem for pro YouTube, vai lá, pega teu café rapidinho, que em 5 minutos nós começamos. Tchauzinho, se cuidem. Tudo nosso, nada deles. Até mais.